No Essência de hoje eu falo sobre 5 passos para que nós conquistemos algo do céu. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos em Marcos 11, 24, ele fala sobre esses 5 passos que nós devemos dar. Ele diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Primeiro ele fala sobre o pedido, a petição. Quando eu e você passamos por necessidades, quando eu e você temos alguma falta, claro que nós vamos pedir. E para quem nós vamos pedir senão para Deus, não é mesmo? Quando nós entendemos que Deus é a nossa primeira alternativa e não a última, como algumas pessoas fazem. Deus é a nossa primeira alternativa. Nós não vamos pedir a esse, aquele ou a qualquer outra pessoa. Nós vamos buscar em Deus, pois sabemos que Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que tem nos abençoado, Ele é aquele que tem concedido a nós todos os recursos para a nossa vida. Então, se você tem que pedir algo, peça a Deus, ore primeiro, né? Fale com Deus. E depois o Senhor fala sobre o segundo passo. Primeiro ele fala sobre pedir, sobre nós identificarmos a nossa necessidade diante de Deus. Depois ele fala sobre a oração. O que é oração? A oração é a comunhão. É o quanto que nós devemos estar derramados e falando com Deus e pedir, falar sobre a nossa necessidade e orar, inserir dentro desse pedido a nossa adoração, a nossa gratidão e todo o nosso contexto de servo, de filho de Deus. Esse é o segundo passo. Depois ele fala sobre o terceiro passo, que é crer. Ele diz: crede. Acredite, confie. E quando ele fala de crer, ele fala sobre fé. Ele fala sobre algo além do que algo que nós temos tido como um sinônimo de fé, sem uma substância, sem uma firmeza, sem uma situação sólida. Ele fala sobre fé, não essa fé abstrata e surreal que muitas pessoas dizem que tem, mas o crer que transforma a fé em atitudes. O crer que transforma a fé de uma maneira visível. Eu olho para você e eu vejo que você crê. Eu não vejo que você apenas tem uma fé tímida, uma fé que se oculta, uma fé... Eu vejo que você crê porque você tem atitudes. Então esses 5 passos, quando Jesus diz, peça, mas em primeiro lugar para mim. Não vá em último lugar, em última instância. Depois que você pedir, ore, fala comigo, conversa comigo, derrame-se diante da minha presença. Terceiro, creia. Então, diante deste passo do pedir, onde você coloca e centraliza em Cristo toda a fonte de toda a sua reserva, toda a fonte de tudo aquilo que você quer receber, e depois você ora, derrama, quebranta teu coração, e depois você enche a sua vida de fé. O quarto passo que o Senhor Jesus diz é: você está pronto para receber. Quantas vezes o céu quer nos abençoar, mas nós não temos coração para receber. Os nossos corações não têm petições, nem definidas, nem estabelecidas. As nossas petições estão fragmentadas. Um pouco eu dependo disso, outro pouco eu dependo daquele. Então não existe um condicionamento nas nossas petições. É Deus quem vai me dar, é Deus quem vai fazer. Se Deus não fizer, não tem como. Se Deus não me der, ninguém pode. Então quando você pede ao Senhor, como diz a Escritura, você sabe que é só Ele. Então existe aquela centralização em Cristo. Quando você ora, já existiu o quebrantamento, o derramar. E depois, quando você crê, que é o terceiro passo, ali naquele momento as dúvidas já se foram, as incertezas já se foram, e aí você tem um coração para receber. Eu volto a dizer novamente, quantas pessoas que o céu quer lhes abençoar, mas elas não têm coração para receber. As suas petições estão fragmentadas. As suas orações são orações totalmente perdidas, sem fundamentos. A sua fé é obsoleta, é surreal. E onde é que está o coração cheio de paz, de confiança, de fé para poder receber? Onde é que está aquele coração para poder gerar aquela bênção? Antigamente ouviu-se muito em falar em bênção gestacional, em gerar. E o que é gerar essa bênção? E o que é gerar as suas petições? Regadas com oração,
recheadas de fé, se não ter um coração apropriado após esses 3 passos, pedindo, centralizar Cristo, orando, limpando o coração, quebrantando. Terceiro, encher-se de fé, uma fé absoluta, e então ter um coração para receber. E aí Jesus diz assim, vocês vão receber e depois vão ter. Não confunda receber com ter. Receber é algo muito íntimo, algo dentro de mim. Fala de dentro do meu coração. E ter fala das minhas mãos. Você só vai ter nas mãos e do lado de fora quando receber aqui dentro. Isso você só vai receber depois que você crê. E depois você só vai crer depois que orar. E você só vai conseguir orar adequadamente depois que fizer de Cristo toda a sua reserva, toda a sua essência. 5 passos para você alcançar o que você precisa. Peça a Deus, ore a Deus, creia em Deus, tenha um coração para receber. E então as tuas mãos alcançará aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe e até o próximo Essência.